informações para ovinos e caprinos da matéria de construções rurais. Os discentes são Eduardo Gorgin, Ellen Marina, Cauane Vitória, Larissa de Carvalho, Letícia Gomes Duarte e o Michael Vinícius. Vamos falar sobre a diferença entre caprinos e ovinos. Os caprinos não possuem glândulas interdigitais, possuem barba, a cauda deles são curta e levantada, chifres ovulados e achatados, e o perfil nasal, que no caso é o nariz, são plenos e curtos. Os ovinos, eles possuem as glândulas interdigitais, eles não possuem barba, a cauda deles são caídas e os chifres triangular espiralados e o perfil nasal é convexo. A importância deles na economia é que a produção de caprinos e ovinos tem importância para a maioria das economias mundiais e tem um papel fundamental, especialmente nas economias dos países em desenvolvimento. E isso acontece por conta que os caprinos são animais que podem ser criados de maneira fácil e que sobrevivem em diversos ambientes. E a importância econômica, aqui tem um gráfico que mostra a participação percentual dos 5 maiores produtores de caprinos e ovinos do Brasil, que no caso, o maior deles é a Bahia, em segundo fica Pernambuco, depois o Piauí. A escolha do local é uma parte fundamental do planejamento da construção do aprisco porque interfere diretamente no bem-estar dos animais que serão abrigados. A importância fundamental das instalações dentro de um processo de produção está na facilidade e na redução de mão de obra. Então, entre a facilidade de manejo do rebanho, controle das doenças, proteção e segurança, a divisão das pastagens, armazenamento de alimentos, onde a prioridade é a maior eficiência produtiva possível. Bom, a localização de uma instalação está relacionada com as características de cada propriedade e vai variar dependendo do que o produtor tem à disposição. No que diz respeito à forma geométrica, disposição de pastagens, de água, esses fatores que influenciam e que somente o produtor pode se adaptar. Bom, mas algumas orientações devem ser seguidas, sendo elas o local, que deve ser convergente à área das pastagens, ou seja, permitir o fácil acesso a todas elas, podendo assim otimizar a mão de obra. O terreno deve ser de textura bem consistente, ou seja, duro, pedregoso ou de afloramento calcário e com uma boa drenagem de água. Pelos animais pisotearem muito é o ideal e próximo à casa do manejador, pelo mesmo motivo da área convergente das pastagens. Otimizar a mão de obra é mais fácil de monitorar, de manejar, fica mais por perto e é melhor de cuidar. Com outras pessoas que podem chegar perto, ou outros animais, podem transmitir doenças, tanto os animais para os animais exóticos e vice-versa. E para construções que são em área coberta, deve ser construída no sentido norte-sul, no maior comprimento e com declivinidade de 2 a 5%. Apesar de ter as orientações que são os mais recomendados, aqueles produtores que têm os seus terrenos em declínios fora do padrão, eles não precisam se preocupar muito, pois se não há tantas condições assim de proporcionar aos animais um espaço adequado, eles são, digamos assim, rústicos, então eles conseguem sobreviver às secas. Tem morros, como mostram as imagens, eles sobem nesses morros por espacinhos que parece até impossível. Então, caprinos são os animais recomendados para aqueles produtores que não têm tantas condições financeiras assim, mas que precisam criar os bichinhos para sustento ou qualquer outro fim. Aspectos construtivos de um aprisco. O aprisco, ele é a principal instalação na criação de ovinos, mas para que essa instalação seja uma boa instalação e que traga um bem-estar para o seu animal, para você ter uma produção maior e ter menos custo com a sua produção, você deve seguir algumas instruções
que são dadas a todos os produtores para que essa instalação seja uma das melhores instalações para você ter uma melhor produção no seu rebanho. Primeiro, um bom aprisco, ele deve ter uma orientação correta, ele tem que ser uma construção sólida, que tem uma boa iluminação, que não tem oscilação de temperatura. Ele também deve conter drenagem. O que é drenagem? Quando um animal ele defeca, ele urina, as fezes, se não tiver algum lugar para essas fezes e para essa urina aí, elas vão ficar ali. E se o animal ficar muito tempo num ambiente ali, convivendo com suas próprias fezes, isso vai causar um problema muito grande, porque ele pode contrair doenças, podem morrer, a maioria da parte do rebanho. Então, por isso, um bom aprisco deve conter uma drenagem, que consiste no quê? Que seja uma construção que não fique armazenada ali, que não contenha as fezes e a urina do animal. E também deve conter materiais apropriados para essa construção, porque, como por exemplo, o amianto. O amianto ele é um material que já foi usado, mas atualmente ele é proibido, porque se o animal ficar ali coberto sobre a telha do amianto, se o aprisco tiver a proteção de amianto por cima, também pode causar algumas doenças nos animais que estão ali no aprisco. Principais materiais adequados para a instalação do aprisco. As telhas mais adequadas para se colocar no aprisco são as telhas de cerâmica, de palha ou de alumínio. A parede normalmente fazem de tijolos. Se for no chão batido ou com chão de concreto, geralmente é com tijolos. Se for o ripado, ele pode ser com madeira mesmo, né? E os pisos, se for ripado, o piso é de madeira, mas se ele não for suspenso, o chão pode ser de concreto ou o chão batido mesmo. Piso suspenso ou ripado. Esse é um tipo de aprisco que eu trouxe, porque ele é o aprisco mais usado nas regiões que tem mais umidade, porque ele é um tipo de instalação que não guarda, não contém as fezes dos animais e nem a urina. Ele é suspenso e o chão é feito de ripas, que tem uma pequena brecha entre essas ripas, que são geralmente 1 centímetro a 3 centímetros, que faz com que os animais defecam e as fezes e a urina caiam por ali. A distância entre as ripas são, como eu disse, geralmente 1,5 centímetros a 3 centímetros, mas podem variar quando os animais são adultos ou são jovens. Como, por exemplo, quando os animais são jovens, pode-se colocar palha no chão, né, do aprisco, para que eles não agarrem as patinhas dele lá. E a vantagem que esse aprisco tem mais assim, sobre os outros é menor a ter que limpar ele, porque ele mesmo já não contém as fezes, nem a urina dos animais. Já o chão batido não, o chão batido ou de concreto você tem que estar ali todo dia tendo que limpar as fezes e as outras coisas dos animais que ele solta. Coxos e bebedouros para caprinos e ovinos. Tipos: tem variados tipos, entre madeira, alvenaria, PVC, pneu, metal, manilha, bombona e pré-moldado. O coxo de madeira é utilizado cerca de 60%, por ser um dos mais baratos, por ter uma boa resistência, ser durável e ser um dos mais tradicionais entre os produtores. Agora vamos falar sobre alguns tipos de bebedouros para ovinos e caprinos. Esses tipos podem ser de pneu, alvenaria, automático, bombona, metal, balde, manilha e açude.
O mais utilizado é o de pneu, pois é o mais fácil de fazer e o de menor custo. O bebedouro de alvenaria é o segundo mais usado e pode ter diferentes formas de abastecimento. Aqui veremos a quantidade de animais pela área necessária por animal em aprisco em metros quadrados. Também veremos pelo número de animais por bebedouros e o espaço requerido por animal nos comedouros. Aqui temos uma tabela, né? E nessa tabela, ela se trata da área necessária por animal em aprisco em metros quadrados. Aí nela tem os seguintes itens: o piso sólido e o piso ripado, com as informações de ovelhas ou cabras secas, reprodutoras, ovelhas ou cabras criadas, as crias e as crias em fase de desmame. E ela foi feita, né, essa tabela, adaptado de Ross em 1989. Aqui temos o número de animais por bebedouro. Outra tabela que trouxemos, né? Que ela também tem os seguintes itens: o número de animais por metros linear de bebedouro, o número de animais por concha uniple, os litros necessários por dia, com as informações de reprodutores, ovelhas gestantes, lactantes, cabritos e cordeiros. E também ela foi feita pelo Adaptad Ross, né, em 1989 também, né, essa tabela. Aí aqui nós temos a tabela do espaço requerido por animal nos comedouros. Então, ou seja, essa tabela, ela traz pra gente as informações sobre o espaço requerido por animal nos comedouros, ou seja, quantos animal vai poder ficar naquele comedouro específico. Então, a gente tem aqui os itens comedouros automáticos, comedouros concentrados e os fenis, com as mesmas informações que tivemos na tabela anterior, ou seja, reprodutores, só que agora esses reprodutores estão em centímetros, as ovelhas gestantes, lactantes, cabritos e cordeiros. Também, né, foi feita pela mesma pessoa, pelo Adaptad de Ross, feita essa tabela em 1989. Já aqui temos a seguinte fórmula, a fórmula do número de piquetes. Então, através dessa fórmula do número de piquetes, veremos qual será o número de piquetes que a gente vai precisar. Ou seja, para a gente poder saber qual o número de piquetes será, a gente vai precisar do quê? A gente vai precisar do período de descanso, período de ocupação. Então, assim que tivermos um valor específico para esses dois, por exemplo, o período de descanso é 10 e o período de ocupação é 20. Aí a gente vai fazer o quê? Como o período de descanso é 10, a gente vai colocar 10 em cima, dividido por 20, que é a ocupação, mais 1. Aí teremos o resultado, né? Aí, através desse resultado, será o número de piquetes. Então, a fórmula do número de piquetes é simples e super fácil de resolver. Então, vamos falar um pouco sobre o planejamento das instalações. No primeiro momento, vamos falar sobre a área de pastagem. Na escolha da forrageira, é uma decisão muito importante, a escolha da forrageira, que tem que escolher uma forrageira adequada, porque a gente não vai chegar em um local e escolher qualquer forrageira sem saber como ela é e tal. Segundo, nós temos que ver a condição climática desse local, se vai ter uma temperatura boa para esse manejo. O manejo que lhe será imposto, isso vai influenciar
muito na vida útil do animal. Também vamos falar sobre cercado. O cercado aumenta a produtividade da pastagem, combate a contaminação do rebanho por ovos e larvas de emitos e separa os reprodutores das matrizes e também protege muito o rebanho de predadores naturais e o pasto também. E sem falar que esses cercados, eles ajudam muito na eficiência geral da propriedade. E, dessa forma, pode ser feito de vários tipos de cercado, tanto de arame liso como de arame farpado, de madeiras, entre outras. Tem várias formas. Aí vai do produtor ver qual tipo de cercado que daria certo para ele e que caberia no seu bolso, no seu orçamento. Também vamos falar um pouco sobre o setor de manejo. Do que é formado esse setor de manejo? Esse setor de manejo é formado pelos currais de espera, que é onde que os animais vai ficar confinado, a esperar para separação, essas coisas. Aí a seringa, que vai dar acesso ao tronco o tronco de coletivo, o brete, a balança, que é o uso individual, né? E os embarcadores, que seria onde que vai ser feito o embarque. Observação. O setor de manejo deve ser planejado cuidadosamente, assegurando-se o melhor uso da terra. Isso, tem que ser um bom manejo, gente. Também aí vamos falar um pouco sobre as instalações para o animal de corte. Esse animal, como que deve ser a instalação? O dimensionamento depende muito da quantidade de animais que você vai pôr num lote. Por exemplo, se você vai colocar 50 animais em um lote, esse lote não pode ser muito pequeno, porque pode acabar ocasionando muita diferença entre si. No caso, pode ser que um animal fique muito diferente do outro na pesagem. Outra coisa, o comedouro pode ser em pistas de trator, que facilita muito o manuseio. As divisórias devem ser reforçadas, obtendo a altura de 1,20 metros. Em regiões de ocorrência de elevada radiação solar, deve ser feita a cobertura, pois a cobertura evita o estresse do animal e também, no caso de dias chuvosos, ela não deixa estragar os alimentos, então ela ajuda e muito. E por fim, não menos importante, temos as instalações para leite, que essas instalações são separadas dos apriscos, construídas em alvenaria, deve possuir no pé direito 3,50 metros. O telhado tem que ser de barro com 2 águas, né? E pode ainda ser usada uma parede conjugada, ou seja, ela pode ser uma parede pode ser de matrizes e a outra de reprodutores, parede conjugada. E era só isso mesmo.